Então, estando ativa a simulação, não, desculpa. Então entrou, só que, veja bem, o CLP ele tá no modo simulação, está conectado, mas está em stop, ou seja, nada vai funcionar. Então a gente vai lá no online e põe em start. Aí ele vai sinalizar com verde. Ok? Certo, André? Tá. Então veja que quando a gente fez isso, ele aparece aqui no canto esquerdo, a linha fica azul, indicando que ele está energizado, ou seja, ele está rodando, certo? Aí, como é que a gente testa agora, certo? Como é que eu vou fazer os testes? Dentro do módulo simulação, se a gente clicar em GVL, vocês vão reparar que ele vai abrir, ó, a janela com todas as variáveis. Então, nesse campo velho aqui, que seria o campo valor, ele está o valor que essas variáveis estão. False é 0 e true é 1. Ou seja, a entrada está 0, consequentemente a saída está 0. E o tempo está 0. Nós vamos fazer o seguinte, vamos inserir um tempo de 10 segundos. Então a gente vai aqui, ó, prepared value, ou seja, valor preparado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5.000, que aqui é milissegundos, tá vendo? Então eu vou colocar 5.000 e dou um enter. Ó, veja que ele já converteu esse 5 para um valor em segundos, 5 segundos. Eu poderia escrever dessa forma, nessa sintaxe. E é isso que a gente, por exemplo, vamos supor que aquele temporizador tivesse um tempo fixo. Eu não precisaria colocar uma variável e eu venho e escrevo exatamente isso aqui, ó. T, aí ele vai saber que é tempo sustenido e o valor que eu quero. Aí vai ser uma constante, ok? Veja que ele não veio para cá ainda. Então, toda vez que a gente inserir esse valor, você dá a atualização das variáveis, a gente dá Ctrl F7. Então, Ctrl F7. Veja se ele transferiu. Transferiu. Se a gente for no nosso programa, olha lá como é que está o status do PT. Está 5 segundos. Correto? Da mesma forma, vamos simular o acionamento. Volta na GVL, na aba GVL. Aí, em I0, eu clico em cima, ele vai aparecer True. Certo? Ok? Aí vamos dar um Ctrl F7 e vou de volta no programa. Ctrl F7, ele alterou e vou no programa. O que aconteceu com o tempo? Ele está correndo. Então ele correu 5 segundos e atuou a saída. Da mesma forma, volto lá na GVL, clico de novo nesse True. Opa. False, dou um Ctrl F7. O que aconteceu? Ele derrubou o meu temporizador. Correto? Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa, explorar um pouquinho essa parte da programação. Vamos voltar lá na programação. Então eu dou um logout para desconectar e desabilito modo simulação. Voltei no meu programa. Vamos inserir agora um contador. Ok? A gente vai pôr clico com o botão direito aqui, ó, nessa área aqui, sobre a linha, com o botão direito. E aí eu já tenho a opção, ó, tá vendo? Ó? Inserir rede ou inserir rede abaixo. Você pode fazer com que ele insira uma linha acima ou uma linha abaixo. Então, vamos colocar aqui, ó, below, que é abaixo. Ele cresceu a linha para baixo. Correto? Mesma coisa agora. Vamos colocar uma segunda entrada. Então, um contato. Aí eu já vou escrever aqui, I1. Ele não achou I1 aqui. Por quê? Porque nós não criamos nenhum I1. Não tem problema. Não entra, ele vai me abrir a janela automática aqui. Escopo, variável global, nome I1, do tipo booleano. Correto. Então, ok. Certo? Então, podemos fazer das duas maneiras. Eu posso entrar lá no GVL e crio todas as variáveis, ou eu posso ir criando conforme eu vou escrevendo o programa. Tanto faz. Vamos colocar agora um contador. Vou achar o nosso contador. Ó, CTU. CTU box, que seria contagem para cima. Seria counting up. Clico nele. Olha, ele já colou aqui o meu contador. Só que ele apagou a linha que eu estava. Vocês repararam?
O contatinho, ele ah não, ele jogou o I1 lá para frente, ó. Isso. Então o que não tem problema. Posso apagar esse e vem aqui e escreva o I1. Mesmo Você apagando ele apaga a variável? se ela estivesse lá, eu acho que não, a variável volta para cá. Você vai com o I1 agora, ele já entrou direto. Porque ele acresceu aqui, ó. Ele, na verdade, você inseriu o bloco antes do contato, entendeu? Não depois. Então, você pode apagar e pôr nesse bloco aqui, ó. Não tem problema. Certo? Sim. Reset. Reset, vamos criar lá uma entrada chamada reset. Então, vou escrever reset. Dá um enter. Também variável global. Também booleana. Ok. Então, esse vai ser o meu reset. Certo? E aqui embaixo, PV. PV é o set point do contador, ou seja, qual que é o valor de preset dele. Então, com qual o objetivo de contagem que eu quero que atue a saída? Ah, vamos colocar 10. 5, vamos por 5 para ficar mais. Clico em cima, escrevo 5. Eu posso ver na tela também. Isso. Daí é o que a gente precisa. No nosso caso, vamos pôr uma constante só para testar. Mas aí você pode pôr uma variável e alterar na tela, exatamente. Você vai alterar via IHM. Perfeito. Ok? Aceitou? Saída. Vamos colocar uma bobina. Essa bobina nossa seria o S1, certo? Mesma maneira. Variável global, booleana, ok. Perfeito? Tem alguma coisa faltando? O nome do contador. Tem que pôr, então pode colocar CT1, por exemplo, o nome do tipo global também. Ó, esse contador é um caso que, por exemplo, você concorda que eu só vou usar ele dentro dessa rotina, então eu poderia colocar como local, tá? Mas deixar global só pelo fato de... E veja que a variável é do tipo CTU, ou seja, ela não é uma variável, eu estou declarando o contador mesmo. Tá ali, só está declarando. Isso. E a interrogação do CV, tá vendo? Vamos deixar com ele. Aí vamos mandar dar um build só para ver o que ele gera. Então eu venho aqui, salvo o projeto de novo e vamos dar um build nesse programa. Ó, no meu caso ele apareceu um erro. Então nós estamos com um erro. Se eu vier aqui na janela de erro, ó, target não especificado, tá vendo? E se você clicar duas vezes, ele vai para onde? Se eu deu erro também, clica na abinha erro, aí tem uma mensagem lá embaixo, aqui ó. Clica aqui duas vezes em cima, ó, para onde ele foi. Então ele já está te mostrando que ali tem um ponto que você não referenciou. Então o que eu faço? Vou usar? Não, não vou usar. Apago e dou um erro. Agora dá um build de novo. Ele deu 0 euros. Certo? André, tá ok? Vamos lá agora, vamos voltar lá no simulação. Então habilitamos de novo simulação. Mesma coisa, né? Tá? Que a gente fez. Então, login. Aí aqui, olha que interessante. Como ele está emulando, ele está literalmente rodando o software. Então ele já está me avisando, ó, que o programa mudou desde o último download, ou seja, esse programa é diferente do que está lá. Aí o que eu quero fazer? Mudar, fazer o login com uma alteração online, fazer o login com download ou fazer o login sem qualquer mudança? Não, vou fazer o login com a mudança. Seria o primeiro item, vou transferir o programa novo. Já me deu ok e já está em run, porque a gente havia deixado em run da última vez. E vocês também? Tá. Então vamos voltar lá. Está aqui o nosso programa. Então nós temos lá o I1 é quem conta os pulsos. Então, vamos... E o CV, veja que o CV está 0. No caso de vocês também usam esse CV, porque vocês querem acompanhar a contagem. Então, lembra que no Twilio a gente tem que colocar lá valor recebe, porcentagem C0.V, por exemplo. Aqui não, aqui eu vou criar uma variável e vou colocá-la nesse ponto. Só, tá? Vamos lá no nosso GVL, é o I1, certo?
Então, clico uma vez em um e dou um Ctrl F7. Aí, clico de novo e dou mais um Ctrl F7. Eu mandei um pulso. Então, se eu vier aqui no programa, olha lá, você vê, está com 1. Deu certo? Isso. Ó, CD está em 1. Por quê? Você clicou uma vez e deu Ctrl F7. Você transferiu 1, clicou de novo para o 0 e transferiu o 0. Então eu fiz assim, subiu e desceu. Eu mandei um pulso para ele. Ó, ele tá, o que é esse false? Quer dizer que a entrada em 1 está em 0. Se você aí dá um Ctrl F7, aí você transferiu 1, agora volta para o 0, né? Porque é como se você desse um pulso. Sim. Agora vai ter que estar em 2 lá. 2. Certo? Deu certo, André? Aí. Ó, transferiu 1, agora transfere 0. Você fez um pulso nele. Se eu só procurar maior, não vou ter como. Não, porque aqui ele já aparece entendeu? Ó, se você der um ponto F7, ele não está fechando aqui, entendeu? Eu vou colocar depois. Eu procurei ela e quando eu coloquei ela global. A parte daqui é a outra, então. Se eu tiver aqui no GVL, ó. Não tem I1 aqui. Aqui, ó. I1, vou olhar aqui, certo? Vamos lá. O seu programa. I1. Alguma coisa errada que a sua entrada, tá vendo? E você entra aqui, ó. Vou fazer assim. Ok. Acho que foi, se não me engano. Errado. Não, eu fui mas tá vendo? É aqui. Porque é a hora que você faz. Faz isso. Eu não apaguei ativei e coloquei Eu acho que ele vai rodar. Quando dá os 5 pontos, ele aciona mesmo. Aí ele aciona, porque a contagem é 5. Da mesma forma, entra no GVL e vamos resetar ele. Ele vai ter que voltar para 0. Olha lá. Aí tem que lembrar, tem que lembrar, senão ele vai ficar com. Ó, zerou. Certo? Só que aqui o seu, ó, você mandou 1 para ele, como se você tivesse com o botão acionado. Então, é sempre lembrar que assim, se você quer simular um pulso, você tem que mandar 1 e depois mandar 0. Então, você está vendo que ele está em true? Sim. Ou seja, ele está atuado. Não, reset.
Aí agora ele deve ter, olha lá, ele resetou e voltou. Tudo isso deu certo, André? Eu vou gravar depois, acho que eu vou para o servidor no pendrive, eu não sei se o pendrive também. Não? Deu certo? Tá, então o que nós fizemos? Temporizamos e fizemos vamos fazer, sei lá, um selo aqui embaixo, só para ficar firme aqui essa parte do lado. Então online, vamos dar o logout, né? Eu vou criar uma terceira linha embaixo, mais uma linha. Vamos fazer, acho que o selo, vamos fazer assim, ó. Esse contador aqui, um negócio interessante. Esse contador aqui, ele vai receber o valor da IHM, certo? O temporizador também. Você vai receber o valor da IHM. A IHM não tem variável do tipo tempo. Quando você vai na IHM, quais as possibilidades? Eu tenho uma variável do tipo word, que é um número inteiro. Ela não existe essa variável tempo. E uma não é compatível com a outra. Então, o que eu tenho que fazer no caso de temporizador? Eu vou escrever na IHM uma variável do tipo word, uma variável inteira. Eu preciso converter esse valor para a variável do tipo tempo para que eu insira aqui. Vamos fazer isso aqui nessa linha. Até vamos fazer assim, quer ver? Ó? Vamos apagar essa linha. Vamos criar uma linha acima do contador. Então eu clico à esquerda aqui do contador, botão direito, e em vez de colocar aqui no Insert Network no Below, eu clico no de cima. Olha lá, ele criou uma linha entre os dois. Ok? Aí aqui nós vamos fazer essa rotina. Então, vamos colocar, o que eu sugiro? Vamos criar as variáveis primeiro. Então eu vou escrever lá na IHM. Então vamos criar um tempo tracinho inteiro. Seria o valor da IHM. E aí, essa variável vai sofrer uma conversão para a variável do tipo tempo. Então vamos lá no GVL, nas variáveis globais. E vou criar aqui, ó, no meu caso, embaixo da variável, em cima da variável do tipo tempo, eu vou escrever aqui, ó, tempo, underline, int, de inteiro, que vai ser o tempo, ou aqui, ó, tempo, underline, IHM, seria o valor digitado na IHM. 2 pontos, int, que é ainda do tipo inteira. Correto? Ó, tá aqui, ó. Ficou igual? Quer puxar o monitor mais perto aqui, André? Melhor? Não? Ok? Beleza, já criamos a variável. Agora a gente volta no programa e aí eu vou inserir um bloco de operação. No Twitter chamava de bloco de operação. Aqui ele já tem, ó, que interessante. Esse primeiro grupo são as bobinas e contatos. Aí aqui eu tenho os blocos de temporização e contagem. Aqui eu tenho blocos de operação, tá? E aqui eu tenho os blocos aritméticos. O bloco que eu quero usar, que é conversão, não está aqui. Então eu venho aqui, ó, nessa caixinha aqui, Insert Box. Clico nele e vai abrir uma janela. Aqui estão todos os blocos que eu tenho, organizados de acordo das funções. Ó, bloco de função. Aí, tá vendo que nesse centro aqui eu tenho os grupos? Se eu for abrindo, ó, esse é um bloco. Esse aqui são outros blocos, esse aqui são outros blocos. Eu quero fazer esses standard, ó, counter, tá vendo aqui? Então, dentro do bloco de função, eu tenho os standard, que são os padrões, e eu tenho o counter, que é o contador. Ó, CTU, que é o que nós usamos ali. E embaixo, ele tem a descrição, ó, do que é cada coisa, tá? No nosso caso, nós vamos usar aqui, ó, Conversion Operators, seriam os operadores de conversão. Aí eu posso converter tudo quanto é coisa. Inteiro para real, real para inteiro, inteiro para... Então o que nós vamos encontrar? Inteiro para tempo. Certo? Então vamos lá. Se colocar o i, ó, ele já vai filtrar int. Então lá, int to bool, que seria inteiro para booleana. Inteiro para byte, inteiro para data.
Alguém viu aí? Aqui, ó. Int to time, inteiro para tempo. Clico 2 vezes, ele acresceu um bloco lá. Correto? Esse EN aqui dele, ó, é enable. Eu posso fazer essa conversão baseada em algum status. No nosso caso, não. Eu quero que ele constantemente ele faça a conversão. Então, o que eu faço com esse contato que está antes? Apago ele. Ele vai ficar... Aí, o que eu tenho? Eu tenho a variável que vai mostrar o valor, que vai me trazer o valor, e a variável que vai receber o valor convertido. Qual que é a variável original? Vai ser tempo, underline e HM. Correto? Qual que é a variável que vai receber o valor convertido? Tempo. Certo? Esse pino do ENO, que seria a saída da habilitação, ele vai sinalizar quando ele tiver, quando eu habilitar aqui, ele sinaliza aqui, mas eu não vou usar para nada isso. Eu posso deixar em branco. Beleza? Vamos fazer, só para porque aqui a gente não vai conseguir na hora de simular, a gente vai ver que os valores estão iguais. Vamos colocar mais um bloco desse, então eu seleciono ali, dou Ctrl+C, Ctrl+V. E eu quero fazer o mesmo bloco, só que eu quero converter ele agora. Eu quero, ó, que interessante. Vocês deram Ctrl+C, Ctrl+V? Clica em cima do texto int to time do bloco. Ele vai aparecer uma linha, 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos. Eu posso selecionar outra conversão, tá vendo? Que eu vou alterar a função do bloco que eu colei. Vamos colocar int to real agora. Quero converter de inteiro para real, porque daí a gente vai ver que a exibição do valor vai ficar diferente. E aí vamos colocar, em vez de tempo, agora, isso aí mesmo. Só que aqui, ó, se a gente usar a mesma variável aqui, vai dar erro. As duas com a variável tempo. Então vamos lá, vamos mudar o nome ali do de baixo. Tempo, underline, real. E dou um Enter. Ele vai abrir a janela, né? Vamos lá, variáveis globais. Tipo real, ok. Beleza? Vamos salvar o programa. Aí, em vez de transferir, a gente pode já dar um build para ver se ele não tem nenhum erro. No caso aqui está certo. E vamos de novo. Simulação. Login. Aí, de novo, ele vai perguntar, porque está diferente. Dou um OK. Transferir o programa. Ok, de vocês, beleza? Vamos lá no global. Aí aqui é bacana, ó, eu não preciso, como eu estou fazendo essas conversões, eu não preciso ficar olhando a tela do meu programa, só saber o nome das variáveis, certo? Então, por exemplo, se eu pegar tempo e HM, digito aqui 55, Ctrl F7, transferir. Veja o que ele apareceu embaixo na variável tempo. Dá um Enter e Ctrl F7. Você viu que embaixo ele apareceu T sustenido 55 milissegundos. Então, por exemplo, eu quero 55 segundos, o que eu tenho que digitar? 55 mil. Opa. Tem um detalhe. Tenta digitar 55 mil aí. Deu certo? Ele está dizendo aí, o valor 55 mil não é compatível ao tipo INT, que é inteiro. Por quê? Uma variável do tipo inteiro são 16 bits. 16 bits te permite um número até 32 mil e pouco. Então, eu não consigo atribuir esse valor, pelo fato da base de tempo 100 milissegundos. Então, eu teria que usar, por exemplo, uma variável do tipo real, entendeu? Então, eu venho aqui, vamos simular 10 segundos, 10 mil, né? Então, Enter. Aí, Ctrl F7. Olha que interessante, lá na variável do tempo. Ele mudou para 10S. Certo? Eu achei que fosse, veja que na real, eu achei que ele fosse exibir, porque no caso do Twitter ele exibe real como ponto, né? 10 ponto alguma coisa. Aqui ele não exibiu, vocês viram? Ele está mostrando da mesma forma. Mas aqui seria real, né? Ou seja, aqui você teria o valor com ponto. Aqui. Não era isso mesmo.
Por isso que ele não mostrou, eu achei que ele fosse mostrar diferente. Voltando ao nosso programa. Eu não consigo setar, por exemplo, que o temporizador vai estar aqui. O valor que ele vai receber em segundos? Então, boa pergunta, vamos ver. Eu acho que sim. Por exemplo, o operador vai lá. Geralmente segundos, é mais prático. Aquilo lá ele vai ter que inserir. Ou Tem que por fazer uma exemplo, conversão, por você exemplo. pode fazer um cálculo aqui, converter e transferir também. Ele. Vai depender da. Eu não sei se. É que o inteiro ele é a base da variável. Eu acho que precisa checar, né? Eu não lembro. Honestamente, eu não sei de cabeça não. Porque o que acontece? Quando você declara a variável é do tipo tempo. Quando eu vou transferir um valor, o que eu posso fazer é assim, ó. Vamos resolvendo esse problema. Vamos pegar esse gancho seu. Quando eu insiro o valor, vamos supor que você queira inserir em minutos, correto? Tá. Então o operador vai inserir em minutos. Então ele vai inserir, por exemplo, 30 minutos. Certo? Aí eu vou precisar converter isso para a base de tempo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse 30 vezes 60. Aí vai me dar em segundos. Aí eu vou ter que fazer esses segundos vezes 1000. Para ele entender ali, certo? Esse cálculo, eu não preciso fazer ele lá em HM, eu vou fazer ele na conversão do valor. Então, o cara vai entrar em minutos, eu já vou saber quanto que vai ser aqui. Então, 60 vezes 1000 vai ter que multiplicar por 60 mil. Então, vamos fazer isso. E depois a gente testa de outro jeito. Então, vamos lá. O operador vai digitar no tempo IHM. Certo? Só que acontece, ele vai digitar no tempo IHM, eu vou ter que criar uma variável temporária, ele não vou. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quem que vai ser convertido para tempo? Vai ser eu vou trocar isso daqui. Então, aqui, tá vendo onde estava essa variável? Eu vou colocar uma variável temporária. Temporária só. Desse aqui. Essa variável vai ser do tipo inteira e vai ser global. Ok. Aí, na linha antes dela, então, seleciono aqui, vou criar uma linha acima. Posso fazer isso simulando? Só que o seu está logado, você tem que sair daí. Ó, online, logout. Aí não tem problema, mesmo estando lá no modo simulação, ele vai fazer. Aí o que eu vou fazer? Então eu vou fazer um bloco de multiplicação. Então a gente vai achar aqui o bloco, olha lá, insert mulbox, seria um bloco de multiplicação, coloca ele lá. Perfeito? Como eu não vou ter ele condicionado a uma entrada, eu vou apagar esse contato de entrada que ele pôs. E aí aqui eu já tenho os dois valores que eu vou multiplicar. Então, quem que eu vou multiplicar? Vou multiplicar tempo IHM. Vou multiplicar ele com quem? Vou multiplicar. Não, temporária é a saída, lembra? 6 mil. Não, 60 mil. 60 mil. E o resultado vai ser armazenado na temporária. Perfeito? Então, fizemos aqui um cálculo. O resultado eu estou convertendo tipo tempo. Então, lembrando agora que o cara vai... Essa variável temporal você criou aqui, né? Eu escrevi aqui, ó. No caso, né? Porque ela que vai ser convertida, você concorda? Então, eu escrevi aí direto e aí já criei ela. Pelo automático, autodeclara, temporário, qualquer coisinha. Deu certo, André? Então vamos lá, salvando, mesmo procedimento de sempre, salvo, então build e login. Deu erro? Eu nem reparei. Deu erro não. Vamos ver qual que é o erro.
Você pode converter duplo int para int. Quer ver? Temporária int. Tá certo. 60 mil é o valor é maior do que o valor que ela suporta. Então, por exemplo, no caso lá da IHM, né, se eu for entrar com um valor alto desse jeito, isso daí é a temporária que não está lá na IHM. Então, essa temporária nós vamos criar ela como dint. Eu vou ter duas formas. Eu posso ir lá no GVL. Não está lá o int, coloca um D na frente. dint. Já aceitou, não aceitou? Duplo inteiro. Então ele vai dar 32 bits. 32 bits. Só que acontece, se ele é dint, quando eu volto no programa, o meu int não é mais int to time, é dint to time. Então aqui, ó, olha lá, ó, dint to time. Mas você já trocou o temporário para dupla? Por que nós estamos trocando? O valor que você vai multiplicar é por a duplo, isso, ou seja, ele já suporta aquele valor. Só que veja que o seu não é 60 mil, você escreveu 600 mil. Beleza? Aí aqui, ó, a temporária não é mais inteira, é dupla inteira. Então clica aqui, no reticências, e vamos de novo. Aí, ó, agora coloca D. Seleciona uma D, agora vai lá embaixo até você achar o dint to real. Agora deu 0 erros, ok. Vamos fazer de novo o login. Você deu certo, André? Deu? Aí tá os valores aqui tudo certinho, certo? Por que o meu ele deu um valor errado aqui? Quer ver? Tá, é que estava 10 aqui, ó. Vamos lá no GVL. Vamos colocar. Porque aqui ele tá, é como se o cara tinha. Vamos ver, ó. Vou transferir 0. Começa o programa, porque na verdade ele manteve isolado. Então o operador digitou 30 minutos. Vou dar um E aqui, ó. 30 minutos. Hã? Seu dever, ó. Então, você vem aqui na janela de você já está. Você tem alguma expressão errada aqui. Aqui, ó. Duplo inteiro para inteiro. Não é inteiro, é duplo inteiro para tempo. Para time. Então você dá o logout. E aqui, ó. Vai lá. Para baixo. Aí. Não, mais para baixo, para baixo. Aí. Agora faz de novo. Ele estava com um valor absurdo ali, né? Porque ele carregou o último valor que estava na variável, como se o CLP tivesse retido. Então você colocou 30 ali para testar? Põe. Vou colocar 60, por exemplo. Vamos ver se ele. Olha lá. Deu certo? Aí ele aparece embaixo o valor T sustenido 30M, né? Que seria 30 minutos. Coloca 120 para você ver. Que interessante. Não, a real não apareceu. Na real, deveria aparecer aqui, ó. Você entrou lá com. Não, mas é que você está em tempo na IHM. Ó, você entrou com tempo na IHM, ele está retornando esse valor. Eu fico errado. Ó, está aberto. Tá Chegando? Tá fechado. Não, mas aqui tá certo. Tempo na IHM multiplica por 60 mil. Mas é numa temporária. Temporária você faz a conversão. Ele só vai fazer essa multiplicação quando você ativasse aquela entrada.
Aí salva e... Deu certo, André? Então você colocou 120, ele mostrou 2 horas, né? Então, ou seja, aqui a gente resolve essa situação, entendeu? Então você faz o cálculo direto por aqui. Vamos ver o que mais. Então o que é interessante também? Aqui em cima, ó, nessa barra aqui, a gente vai ter os principais blocos, que são os mais usados. Caso eu precisar de algo diferente disso, eu venho aqui nesse Insert Box. Então nesse Insert Box, eu vou colocar uma linha embaixo, só para que ele não bagunce o programa. Então aqui, ó, eu vou ter todos os blocos que eu tenho disponíveis. Então, por exemplo, sejos de conversão, aí em blocos eu vou ter aqui, ó, utilities. Ó, blocos de alarme, PID, se eu quiser fazer. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que esse aqui, se eu não me engano, só periódico, não. Blink, será que é esse blink? Dá pra gente fazer, dá para usar um bloco, por exemplo, para um trem de pulso, um gerador de sinais. Se eu quiser gerar um clock dentro de alguma coisa, entendeu? Então tudo vai estar aqui dentro. Standard, por exemplo, ó, timer, nossos temporizadores estão aqui. Relógio em tempo real, os contadores, os biestáveis, tá? E aí a gente vai fazer o ladder de forma normal, tranquilo, né? Aqui beleza, né? Então aqui a gente faz nossa parte do programa. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui toda a estrutura do programa, sem necessariamente usar qualquer outro tipo de linguagem. Tá? As conversões, a divisão. A diferença é que, por exemplo, aqui eu multipliquei por 60 mil. Certo? Vamos supor que eu tenha que somar mais 30. Eu vou ter que acrescer um novo bloco, pegar aquele valor, fazer mais uma variável temporária e vou fazendo o cálculo. Eu não consigo fazer várias operações de uma vez no ladder. Tá? Ok. Aí tem um detalhe. Só ver se é F1. Não me lembro. E grande parte das funções dele vão estar em cima do help. E mesmo princípio do TWID, ou seja, no help eu vou ter as funções e vou ter exemplos dela. Como escrever, ou como que seria uma parametrização, e explicando cada um dos pontos, do que é e tudo mais. Se a gente clicar no bloco, seleciona o bloco, por exemplo, e dou um F1 sobre ele vai direto no help desse bloco. Ele vai carregar uma biblioteca primeiro, né? A primeira vez ele demora um pouquinho, mas ele já vai aparecer direto a função. Então aqui, ó, como eu cliquei em cima do temporizador, ele já vai aparecer, ó, T1, que é o bloco. Embaixo aqui, ele está dizendo que está na biblioteca standard, ou seja, quando eu entro naquele insert box, está no standard, tá? Aí ele está me dando uma descrição, ó, bloco de função tempo, implementa um turn on delay, ou seja, ele vai apresentar um atraso quando eu energizo. Quando a entrada for verdadeira, ou seja, for ativa, então está explicando o bloco. E aqui ele explica os pinos dele, ó, o tipo, e isso é muito comum a gente errar. Então, às vezes a gente coloca uma variável de tipo errado naquele determinado ponto. Então aqui ele explica qual que é o tipo que vai ser compatível com aquela entrada e qual que é a descrição dela. Todos os pontos. Ok? E olha que legal, aí aqui embaixo ele dá um exemplo, ó, um exemplo de como funciona. E aqui embaixo, ó, ele dá um exemplo da declaração desse bloco. Então, como é que sabe aquela declaração que a gente escreveu em cima ali? Aquilo lá chama instanciar, quando você dá o nome para ele. Aqui ele está dando um exemplo de como declarar o bloco, que a gente não precisou fazer porque a gente já escreveu no bloco. E aqui ele dá um exemplo nas diversas linguagens. Ó. Isso daqui é a lista de instruções, isso aqui é diagrama em blocos, eu faço ele gráfico, a gente pode fazer depois. Isso aqui é em estruturado, que é o... Aqui, ó, eu estou
eu estou fazendo exatamente esse cara, só que escrevendo o programa. Então eu estou escrevendo TOINT, ou seja, eu estou declarando ele, dizendo a minha entrada, o IN é onde eu vou colocar o nome da entrada, recebe alguma coisa, então dois pontos igual é a mesma sintaxe do Twitter, lembra? Então, o que eu estou dizendo nesse trecho aqui, ó, que a entrada recebe o valor da variável. Eu vou escrever o nome da variável. Aí eu dou vírgula e dou aqui, ó, qual que é o setPoint, recebe alguma coisa também. Então é bacana que os blocos, todos eles vão ter esses exemplos. E esse varboc é variável é booleana, né? Não, isso aqui é um nome, é um exemplo que ele deu. Ele chamou de varboc porque é booleano, mas no nosso caso a gente escreveria lá o nome da variável. Só isso. Tá? É a sintaxe do bloco. E vejam que nesse help eu tenho tudo. CTU, né, que seria o contador. Clico duas vezes, mesma coisa, ó lá. Ele vai dar o bloco, mesma forma. Descrição, pino, aí explicando nas linguagens e tá aqui. Essa forma de programar está parecida com a da Atos, né? Exatamente. Porque a Atos, o que acontece? A Atos, o Expert, o A1, ele não é IEC pelo fato dele não ter todas as linguagens, mas o ladder dele segue o padrão IEC, entendeu? Por isso que ele fica semelhante, porque o ladder dele é muito parecido com isso. É porque a padronização é a mesma. Ok? Tá. Vou fazer um exemplo rápido, só para vocês. Eu vou fechar aqui o help. Vamos fazer um exemplo, diagrama em bloco, para vocês verem que bacana que é. O que nós vamos ter que fazer? Vamos usar as mesmas variáveis. Só que para isso, a gente vai lá na MAST e nós vamos criar uma outra pool, que seria diagrama em blocos, e lá na MAST a gente desabilita essa e habilita a nova. Entendeu? Aí não dá conflito. Então vamos lá no Application, aqui, botão direito, adicionar objeto e vou adicionar uma pool. Ok? E aí vamos colocar DBF, sei lá, só para representar aqui o diagrama em blocos. E lá embaixo, e aqui, ó, veja que ele está programa, tá vendo? Ou seja, eu estou criando um programa de diagrama em blocos. Então nós vamos colocar em vez de FDB, não, vamos colocar CFC. Por quê? O diagrama em blocos, não vou entrar para não tomar muito tempo, mas assim, esse FDB, ele vai aparecer a tela toda quadriculadinha e ele já tem os lugares fixos para eu colocar. Nesse CFC, a principal diferença, ele é livre. Então eu vou jogar onde eu quiser ali. Então ele fica mais funcional. Então vamos lá, criamos CFC, damos um Open. Aí ele criou lá, não criou? Agora, para não dar conflito com a outra pool, a gente vai lá na MAST, clica duas vezes. Aí eu vou remover e vou adicionar o nosso CFC. Certo? Feito isso, a nossa pool de ladder não funciona mais. Então ele não vai conflitar valor, ele sempre está morto lá, não executa. Vamos lá na outra pool, cliquem duas vezes, aí vocês vão ver que a parte de baixo está toda branca, que é a nossa área de desenho. O que nós vamos desenhar? Veja que à direita eu tenho os objetos que eu vou usar. Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, ó, input, arrasto ele. Colou na tela. E esse input, vamos colocar, por exemplo, I0, né? Certo? Fazer a mesma coisa lá, um temporizadorzinho, por exemplo. Seletor, composer, injetar temporizador só. Box. Coloco um box. Que vai ser um box genérico, certo? E agora eu vou dizer para ele o que ele é. Vocês acompanharam? Clico em cima no interrogação.
e clico lá naquele quadradinho que aparece. Aí eu vou selecionar ele, ó. Lembra que o temporizador está no Standard? Standard, Timer, T-on. Então, ok. Já apareceu o T-on. Qual que é a diferença? No ladder, como ele é mais usado, ele já tem pronto lá os bloquinhos. Aqui eu vou ter que selecionar. Não muda nada. Tenho que instanciar ele, igual fizemos no outro, que ele apareceu na interrogação, né? Então vamos colocar TM1, por exemplo. Vocês repararam que ele não pediu para declarar a variável? Por quê? Como a gente tinha criado no global, já está lá o TM1, ele já existe. Então vamos lá. Aí ó, eu ponho em qualquer lugar da tela, tá vendo? Aí eu vou desenhando do jeito que eu achar melhor. Ó. Ligo os pontos. Então o I1 vai ativar o temporizador. Ah, qual que é o preset? Então o preset vai ser um valor. Só aqui que eu preciso... Acho que aqui também eu vou arrastar outro input. E vamos colocar um valor aqui. Por exemplo, aí o tempo, vocês lembram como é que vocês colocaram outra entrada? Não. Lembra como é que ele aparecia o tempo? Se eu escrever aqui 10, por exemplo, ele vai dar erro. Por quê? Porque 10 é um valor absoluto. E eu preciso inserir um valor em tempo. Então, como é que ele ficava escrito lá? Tempo, hashtag, né, sustenido, sei lá, 5S. 5 segundos. Ok? A sintaxe vai ser a mesma do que estava lá. Beleza? Aí a minha saída. Vamos colocar aqui um output. Saída, ligo os pontos. E a minha saída vamos colocar o S0, por exemplo. Beleza? Vamos salvar e ver se... Vamos dar um build para ver se não aparece nenhuma surpresa. Meu Deus, 0 erros. E vocês também? Tá, vamos fazer mais uma linha lá colocar... Fazer aquela mesma multiplicação. Pode ser? Ó, vamos imaginar agora, fazer diferente. Vamos fazer uma... Sei lá, eu vou pegar o valor que o cara digitou. Vamos supor, ele digitou, sei lá, se for um comprimento, ele digitou lá X, aí eu vou dar um offset nele. Então o valor que ele digitar eu vou somar com 10, por exemplo, e multiplicar por 20. Hipotético, tá? Então, fazemos de novo, mais um input. Veja que aqui eu já não tenho aquele esquema de linha. Eu vou jogando na tela e eu vou arranjando, né? O cara digitava lá no tempo, underline e HM, certo? Aí eu vou colocar, o que eu vou pôr? É um bloco de multiplicação. Como ele não tem pronto aqui, eu vou lá no box, coloco o box, que é uma caixinha genérica. Onde é que ele estava, você lembra? Utilidade. Matemática, ó. Deixa eu ver matemáticas. Não. Aqui, por exemplo, nós temos que achar o bicho. Ou aqui, ó, tá lá em keywords. Aí eu vou ter ali, ó, lembra que o multiplicador era o M e o L? Parece que nunca. Vamos ver aqui o bloco. Ó.
Eu acho que não está certo. Então eu vou aonde? Eu vou lá no help de novo. Vamos achar, ó. Multiplicação de variáveis. Coloco mu. Aqui, ó. Ah, é isso mesmo, ó. Mu. Tá? Então ele não pontua. Então ele aparece aqui genéricozinho. Vamos ligar os pontos. Então eu estou multiplicando. Ah, detalhe. Vamos apagar isso aqui. Essa variável é do tipo inteira, né? Ah, então tá certo. Então nós vamos multiplicar. Então eu vou fazer esse valor vezes uma segunda entrada, que vai ser um valor constante que eu vou colocar. Certo? Então vamos colocar o valor de... Não, nós íamos pegar aquele valor... Opa, era mais 10, não era um negócio assim? Nós tínhamos combinado? A gente ia pegar o valor, somar e depois multiplicar. Então não é o bloco mu. É o ADD. Então a gente vem, liga os pontos. Esse bloco que eu uso o ADD. Então eu estou somando uma variável da IHM, que é inteira, com 10. Certo? Esse resultado, aí o que eu faço? Esse resultado multiplica. Vou colocar uma terceira entrada. Essa entrada eu vou multiplicar por 20. E o resultado final? Bom, o resultado final, eu vou ter que fazer uma conversão agora, não é? É porque eu vou transformar ele em tempo, lembra? Em tempo ou em contagem. Aqui, se eu pegar o resultado final, jogar um output, já vai ser o meu valor. Vamos supor que eu quero converter esse valor para tempo. Sei lá. Aí eu vou ter que colocar um bloco, mais um box, certo? Onde eu vou pegar esse valor e vou fazer uma conversão. Não, essa conversão acho que não é aqui. Não é. Box também. Só que daí eu vou ter que escolher lá, né? Era aqui. E aí nós vamos converter em inteiro para time, por exemplo. Olha lá. Aí ele já muda a concepção do bloco, tá vendo? E esse é para fazer outra função, agora para somar, multiplicando. Vamos supor, o cara é um tempo que você quer. Então o operador digitou 10. Aí ele vai ter que fazer 10 mais 10, 20. Vezes 20, 400. E jogar esse 400 no temporizador. Só que isso daqui que a gente está fazendo é inteiro. Para eu jogar no temporizador, eu tenho que converter para variável do tipo tempo. Sim. Então o que eu fiz? Somei, multipliquei, converti. E aí agora, converti, e aí agora eu vou jogar esse valor numa variável. Qual variável que era mesmo? Era tempo. Não, temporário era tempo. Converti. Qual é o bloco da conversão? Coloca o box normal, e aí você clica no nome dele para aparecer aquele quadradinho e abre a lista. Aí lembra que o bloco de conversão está no último ali, que é Conversion Operator. Aí você seleciona. Aí aqui, se fizer tempo, o que eu faço? Posso pegar... posso fazer inclusive isso aqui, ó. Ó. Nem criei variável. Só que ele vai dar de pouco de lá, né? Não, só se o cara digitar um valor muito alto, né?
Deu certo? Olha que interessante. Aí na saída do bloco de conversão você pôs o quê? Ah, você já ligou direto. Então, aí a gente poderia colocar uma variável aqui e a mesma aqui, ou fazer essa linha. Você já simulou? O seu também deu certo? Só que eu tenho perdido aqui. Ah, tá ligado? Tá ligado. Então vamos lá. Salvar. Vou dar um build para ver se não tem nenhum erro. Tá sem erro. E vamos dar um login. Vocês viram que aqui já é mais prático do que a gente fez para essa característica? Ficou mais simples, não ficou? Eu poderia fazer as duas coisas. Tá, vou fazer um intertravamento pelo ladder. Vou fazer aqui. Aí só lembrar de você não misturar variáveis, né? Vou usar as mesmas variáveis. Mas como eu usei global aqui, eu posso? Pode. Normal. Então aqui, ó, ok. Aí GVL, vamos lá para simular. Então o I0, se eu transferir o I0, opa. Ah, que daqui. Ah, é que nós não colocamos. Eu estava com 60. Ah, é que a. Vamos mudar, que aqui o que aconteceu? De vocês devia estar como 60 lá o valor. Mas 60 mais 10, 70. Vezes 2 dá 140 milissegundos. Ou seja, nós não vamos conseguir nem... Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos multiplicar por 1000 em vez de multiplicar. Ó, dá para alterar direto. Ó. Ah, não deixou. Deu não. Logout. Vou multiplicar por 1000, só para que a gente possa testar. Então o que vai acontecer? E aí a gente coloca um valor, por exemplo, de 10 no. Deixa eu tempo IHM, vamos imaginar que o operador tivesse digitado 10, certo? Então, se ele tivesse digitado 10, ele ia fazer 10 mais 10, 20. 20 vezes 1000, 20 mil, ou seja, ele ia temporizar 20 segundos, correto? Então vamos testar. Vou lá no I0, vou dar um... Dei um pulso. Não, não é um pulso, na verdade, né? Esse aqui a gente tem que manter ele retido. Ativei a entrada. A saída tá. Ele só não mostra o. Mas ele vai mostrar. Aqui ele não vai mostrar. Ó, ele ativou. Eu não tenho nenhum lugar onde ele esteja me mostrando o status. O meu ele já virou true, ou seja, já passou os 20 segundos. Por quê? Porque o bloco eu não tenho nada aqui visualizando. Porém, a gente tinha variável temporária lá, não tinha? Temporária era tempo ou não? Vou voltar lá. Vamos colocar a temporária aqui, ó, na saída do temporizador para que a gente possa visualizar. A temporária era dupla inteira. Então a gente pode vir aqui e alterar ela para... Não, vamos fazer diferente. Vamos colocar outra variável para depois não... Vamos colocar... sei lá, TM1, underline, atual. Certo? Aí fica... Seria o valor atual de TM1. A gente volta lá no nosso CFC e colocar aqui, ó, uma saída que vai ser o nosso TM1 atual. Não, porque você não vai colocar no pino do temporizador, vai ter que ser time. Output. E aí põe aqui, ó. Qual que é o objetivo? Para a gente visualizar o valor mudando só. Clica, deixa clicado. E aí? É que eu tenho que... Não, você não saiu, ó. Você tá... Dá o logout.
Então o que acontece? Aqui está em run. Então nós vamos lá no GVL, eu vou desativar o temporizador e aí nós vamos colocar lá o valor 10 já está, ok. Ah, ele não mostra. Ah não, mostra sim. É que ele ficou atrás do... Veja se o de vocês deu certo. Acho que até aqui no... Não, você não vai alterar. Cria uma variável. Clica aqui. Não. Volta lá. Aqui. Cria uma linha aqui. Aí, coloca aí. TM1 underline atual. 2 pontos do tipo time, né? Seria temporizador. Aí você vai colocar esse TM1 atual. Se escrever direto, você apaga o. Agora escreve TM1, você dá uma setinha para baixo ele já vai aparecer. Acho que aqui, ó. Tá errado. É 2 pontos. Tava ponto e vírgula. Aí ele não reconhece, né? Ó. TM1, certo? Olha lá, atual, já apareceu. Eu vou trazer esse aqui pra cá, ó. Que a hora que você simular ele vai... Tenta aí. Deu certo, André? Certo, ou seja, que essa variável recebe o valor corrente do temporizador. Então ele vai ficar contando, só que o valor. Ah, você colocou o valor 30, então aqui 30 vai dar 40 segundos. Ó, 30 mais 10, 40. Vezes 1000 dá 40 mil milissegundos, que é 40 segundos. E 30 mais 10, 40. Vezes 1000, 40 mil. O valor que saiu tem que estar. Ah, não, mas ele está aberto. Não, mas ele. Não, mas ele está. Não está certo. Porque aqui, ó. O I0 seu está 1000. Só que aqui, ó. Não, tá vendo? Está 1000. Vai ter que bater com 40. Então, você vê, aqui já é outra forma de programar esse método. Ok? Da mesma forma, a gente pode usar o estruturado, ou seja, eu posso fazer direto as fórmulas, né? Também é uma maneira de se fazer. Deu já os 40, sim ou não? Ele não está atuando?